Quantos creem que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite? Amém. Amém? Irmãos, algo assim que nós temos visto e provado nesses dias é o quanto o Senhor é bom para conosco, o quanto o Senhor é misericordioso para conosco. E eu creio que Deus ele tem grandes coisas para cada um de nós. E tudo aquilo que Deus tem passa por um processo nas nossas vidas. Todos nós entramos num processo. Sabe que em cada processo das nossas vidas, nós somos chamados e desafiados a nos posicionar. Muitas pessoas não entendem os processos de Deus na vida delas. Por isso muitas pessoas não se posicionam como deveriam posicionar-se. E porque não se posicionam como deveriam posicionar-se, acabam perdendo aquilo que Deus tem. E hoje eu quero falar sobre algo que o Senhor tem ministrado no meu coração durante essa semana e que tem impactado a minha vida, a respeito de nós sermos aquelas pessoas que lutam para vencer. Esses dias atrás, tem alguém que gosta de luta, de artes marciais? Quem gosta? Quem faz isso com a sua mão assim? Amém. Glória a Deus. Todo mundo conhece a campeã de UFC em 2 categorias, Amanda Nunes. Quantos aqui já ouviram falar? Era difícil de ganhar daquela baixinha. Baixinha não pode dizer, né? A menina é mais, eu acho que deve ser mais alta que eu, 1,78 acho que ela tem. Mas está difícil de ganhar dela. Por quê? Porque toda vez que ela luta, ela entra para vencer. A última luta dela foi interessante, que eu estava vendo uma entrevista dela e da outra lutadora que tinha desafiado o cinturão dela, e ela falando assim para o repórter: olha, essa daí é só mais uma que vem me desafiar, porque a outra lutadora tinha falado bastante coisa em relação a ela, de que iria vencer ela e tirar o cinturão dela. E ela falou assim: essa daí é só mais uma lutadora, eu vou entrar lá e eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, eu vou lutar, vou ganhar dela, porque ninguém vai tirar esse cinturão de mim. E aquilo que ela falou foi algo que ficou gravado no meu coração, porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Fala assim comigo: em Cristo eu sou mais do que vencedor. E se nós somos mais do que vencedores, nós precisamos vencer, sim ou não? Se eu falar assim, olha, se ela dissesse assim: eu sou a campeã das campeãs e não ganhasse de ninguém, o que nós iríamos falar? No mínimo, ou ela está se achando demais e não é nada, ou é mentira o que ela está dizendo. Porque, afinal de contas, se nós somos vencedores, nós precisamos ganhar. E ela provou isso na luta. E algo que mexeu com o meu coração nessa semana é: quantos de nós, muitas vezes, temos lutado, perdido as nossas batalhas, e temos nos conformado com as nossas derrotas, temos nos conformado com aquilo que nós perdemos, ao invés de nos posicionarmos para vivermos aquilo que Deus nos chamou para viver. Eu quero ler um texto com você nessa noite e encorajar você a que você seja alguém que lute na única oportunidade de vida que Deus te deu, para ser um vencedor, uma vencedora em nome de Jesus. Amém? Nós somos chamados em Cristo para vencermos. Não quer dizer que não viemos passar por circunstâncias adversas, mas quer dizer que em todas as circunstâncias nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, você que está em casa, está com a sua Bíblia em mãos também, ou com o seu celular, enfim, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 10, e eu vou ler alguns versículos com você. Aqui tem algo para nós que nós podemos aprender nessa noite em relação a uma vida vitoriosa no Senhor. Josué, capítulo de número 10. Quem encontrar diz amém, por favor. Enquanto você encontra, eu vou pegar meu óculos aqui. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz espera, pastor. Josué está no Velho Testamento para te ajudar, hein? Se eu não estou equivocado, está depois de Deuteronômio, antes de Juízes, para facilitar. Amém? Glórias a Deus. Diz assim, eu vou ler alguns versículos, fica ligado aí para não perder nada em nome de Jesus. E sucedeu
que ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai é uma cidade que, irmãos, e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que a cidade de Ai, e todos os seus homens valentes. Então, para você entender, havia um rei chamado Adonisedeque, e ele ouviu que os gibeonitas haviam feito aliança com Josué e o povo de Israel. E eles temeram porque Josué havia acabado de destruir 2 cidades. Fala comigo, 2 cidades. Quando Josué e todo o povo de Deus, eles entram para tomar posse da terra, eles cruzam o Rio Jordão e eles entram para tomar posse da terra, a primeira cidade que eles encontram ali se chama, quem sabe dizer, sem olhar, Jericó. Fala comigo, Jericó. E eles então tem toda aquela história que você já conhece, das muralhas de Jericó, deles odiarem a cidade e os muros caírem. Logo após aquilo, eles vão continuando adentrando na terra prometida. E eles então chegam à cidade de Ai. Fala comigo, Ai. A cidade de Ai foi destruída também. E eles continuaram avançando. E quando você vai ler a palavra de Deus, você vai ver que tem uma história interessante nos capítulos anteriores. Você vai ver que havia um povo que eram os gibeonitas. Eles moravam próximo ali do povo de Israel, onde eles estavam andando naquele momento, naquela terra que eles haviam para conquistar. E eles então ficaram pensando assim: olha, nós temos que fazer um negócio aqui. Nós precisamos fazer um acordo com Josué, porque senão Josué vai acabar com toda a nossa cidade, porque ele está acabando com tudo, porque eles vão tomar posse da terra. E eles tomando posse da terra, eles vão tomar posse da nossa cidade também. E quando você vai ler antes, você vai ver que os gibeonitas, eles deram um migué para cima de Gibeão e dos príncipes do povo. Quando você vai ler a história, é muito interessante. Depois você faça isso, os 2 capítulos anteriores. Você vai ver que os gibeonitas, eles pegaram um monte de carroça velha, pegaram umas roupas velhas, esse negócio todo velho, e eles se vestiram, e eles foram aonde Josué estava. E quando eles chegam lá, eles falam que eles estavam vindo de uma terra longe, e que eles não queriam ser destruídos, e eles contaram toda uma história. E aí os príncipes de Israel, eles vão e fazem um juramento para aquele povo. Ele falou: ó, vive o Senhor nosso Deus, como nós vamos tomar conta de toda essa nação aqui. Tudo isso daqui nós vamos conquistar, mas vocês, nós vamos deixar vocês em paz. Vocês vão ter paz, vão ficar na terra, e faz um acordo com eles. Logo em seguida eles descobrem que aquele povo, na verdade, era o povo que morava perto deles. E eles estavam com medo. Mas como eles tinham feito um juramento a Deus, eles não podiam quebrar. E porque eles não podiam quebrar, Josué deu uma determinação de que eles sempre iriam servir o povo de Israel. Iam ser rachadores de lenha, iriam trabalhar no serviço braçal e servir o povo para sempre. E a palavra de Deus diz até o dia de hoje. E nós chegamos então nessa história, aonde após aquilo de Josué ter declarado que eles seriam rachadores de lenha e iam servir o povo, eles então temem por causa desse rei de Jerusalém, que se levanta e fala: nós vamos destruir, porque Josué está vindo, nós não podemos perder as nossas terras. E a palavra de Deus no capítulo 10, eu vou continuar para você entender. Temeram muito porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, os nomes é meio esquisitos, mas é isso aí, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: 5 reis, irmãos, subi a mim e ajudai-me, e viramos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então, aquele rei Adonisedeque, ele juntou outros 4 reis que vamos subir contra Gibeão, porque eles, ao invés de unir conosco, se uniram com Josué. E nós vamos contra eles.
mas vamos destruir eles também, para que Josué pudesse ver e falar assim: realmente tem um povo forte aqui na terra também. Eles também estão vindo dos patos, vindo para cima da gente. E aí eles se ajuntaram e subiram. 5 reis dos amorreus, e o rei de Jerusalém, e o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Essa é uma história de uma guerra. Fala comigo, guerra. 5 contra 1. 5 reis contra uma cidade. Sabe de uma coisa nessa noite? Cada dia que você levanta, abre os seus olhos, uma batalha começa a ser travada na tua vida. Por mais que você não queira, por mais que você não entenda, você vai viver um dia, e nesse dia você pode chegar no final dele tendo um dia vitorioso ou tendo um dia de derrota. Você pode chegar no final dele se sentindo um vencedor, encorajado com tudo aquilo que você vivenciou no dia, ou você pode chegar no final do dia se sentindo derrotado por causa das circunstâncias que você passou durante o dia. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que algo que a palavra de Deus tem para nos ensinar em relação a algumas coisas que aconteceram, elas são muito importantes para cada um de nós, porque todos nós não estamos mais na situação como eles estavam fisicamente. Eles estavam prestes a lutar com pessoas, com exércitos físicos, espada, cavalos de guerra e tudo mais. Hoje nós não temos mais isso para nós lutarmos. Hoje você não levanta de manhã, coloca a sua espada na cintura, a sua armadura e parte para uma guerra física. Mas existe uma guerra espiritual, que ela quer conquistar a nossa alma, a nossa vida. E nós precisamos identificar que nós não estamos nesse mundo simplesmente de férias. Nós estamos nesse mundo com um propósito. Quando Deus ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o império, para o reino do Filho do seu amor, para o reino de luz agora, então nós também nos tornamos inimigos daquele que é inimigo do nosso Deus. Antes nós fazíamos parte de um reino, agora nós fazemos parte de outro reino. E isso daí é uma proposta de uma guerra para todos aqueles que receberam e creem em Jesus Cristo. Pastor, o que o senhor está falando? Eu não quero esse negócio de guerra para a minha vida, eu não quero saber disso, eu vou ficar neutro. A minha vida vai ser uma vida neutra, eu não vou ficar nem para lá nem para cá, vou ficar quietinho no meu canto. Infelizmente, não existe essa possibilidade. Nós temos 2 reis, 2 senhores que governam o mundo espiritual. Um é Deus, o outro é Satanás. Um governa o reino da luz, o outro governa o reino das trevas. A palavra de Deus diz que há uma guerra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que muitos homens, eles travaram guerra sem espada, mas eles precisaram se posicionar para vencer e ter a conquista daquilo que lhes havia sido prometido e daquilo que eles precisavam conquistar. Quando nós olhamos para essa história e vemos que uma guerra estava sendo preparada, e vemos que uma guerra estava sendo armada, nós vemos que parece brincadeira e parece injusto quando Josué então se posiciona. Depois eu vou continuar lendo alguns pontos com você, para que você entenda. Quando Josué então ele se posiciona com o povo, ele decide de madrugada se levantar com o seu exército e ir para ajudar aquela cidade contra os 5 reis. Isso parece algo anormal de se ver, só vimos isso no filme 300, onde 300 vão contar mais de 30 mil soldados. Mas a realidade foi que eles foram para aquela guerra, e eles venceram aqueles reis, eles venceram aqueles inimigos que estavam tentando destruir aquela cidade e impedir aquilo que Deus tinha para a vida deles. E eu pergunto algo para você nessa noite, para nós darmos continuidade nessa ministração. O que tem travado a sua vida? O que tem impedido você de conquistar aquilo que você deseja em seu coração e aquilo que Deus tem para a tua vida? Qual é a luta que você precisa lutar
Talvez hoje ainda, ou amanhã quando você acordar, que você precisa vencer, para que você seja uma mulher vencedora, um homem vencedor, para que você seja alguém que tenha um casamento vitorioso, para que tenha os seus negócios andando e caminhando em vitória, para que tenha uma vida próspera e abençoada em Deus. Saiba que tudo isso não vem de uma forma passiva, não vem de uma forma onde nós não tenhamos que nos posicionar em nada. Tudo aquilo que nós temos que conquistar em Deus necessita um posicionamento. A palavra de Deus diz que nós fomos alistados para uma guerra como um exército de Deus, mas as nossas armas não são mais armas naturais. E eu quero falar um pouquinho sobre 3 pontos nessa noite. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus era com Josué. Fala comigo, Deus era com Josué. Quantos aqui creem que Deus é contigo? Amém. Deus ele é conosco. Deus ele era com Josué. Mas a primeira coisa que eu aprendo olhando para esse texto é o versículo 7, diz assim: então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valentes. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe de Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras do que os filhos de Israel mataram à espada. Entenda uma coisa: a primeira coisa que nós aprendemos nessa história de guerra é que nós precisamos lutar como se dependesse de Deus, mas devemos usar as nossas armas. Amém. Olha só o que Josué ele fez. A palavra de Deus diz lá no capítulo 1 de Josué, o Senhor dizendo: Josué, eu sou contigo. Josué, não te espantes, não te atemorizes, não tenha medo daquilo que você vai enfrentar. Simplesmente confie em mim, creia em mim, não desvie para a esquerda, não desvie para a direita, guarda as minhas palavras, guarda o que eu te disse. E o Senhor diz mais assim: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também. Então Josué, ele tinha promessa. Ele tinha a promessa da provisão, ele tinha a promessa da proteção, ele tinha a promessa de que Deus estaria com ele. Mas nem por isso Josué deixou de lutar. Josué podia ter entrado e falar: Deus, se o Senhor é comigo, se o Senhor vai à frente, se a batalha é do Senhor, se tu és o Senhor da guerra, então eu não preciso fazer nada. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos confiar em Deus, mas nós precisamos ter atitude e posicionamento para lutar. Amém. Tem muitas pessoas, irmão, que são interessantes. Tem muita gente que ela confia em Deus. Ela confia em Deus, ela ora, ela jejua, ela faz um monte de coisa, mas ela não age. E nada acontece na vida dela. Já tem outras pessoas que fazem de tudo. Ela trabalha de dia, de noite, de madrugada, ela levanta, corre, desce, mas não confia em Deus. E mesmo trabalhando muito, ainda assim não consegue conquistar nada. Já viu gente assim? Por quê? Porque precisa ter um equilíbrio. Eu preciso confiar em Deus, mas eu preciso me posicionar em Deus. Tem muita gente que fala assim: eu preciso de um trabalho. Deus, o Senhor sabe que eu preciso, então eu vou ficar em casa descansando, dormindo. Acordo meio-dia, fico tranquilo, tomo um café ali, como alguma coisa, e fico esperando alguém chegar na minha porta e bater e dizer: olha, você está empregado, você está empregado. Na verdade, nós precisamos nos posicionar em Deus e saber que Deus é poderoso para abrir uma porta de trabalho. A palavra de Deus diz que o Senhor tem a chave de Davi na mão. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Eu preciso crer, mas eu preciso sair e me posicionar para Deus. Eu estou me levantando nesse dia. É um dia de luta, porque eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de um trabalho. E eu vou sair crendo que o Senhor tem uma porta aberta para mim. Eu sei que o Senhor vai me ajudar, vai me abençoar nessa manhã, e eu vou conseguir um trabalho em nome de Jesus. Nós precisamos nos posicionar. Eu me lembro de uma vez que o pastor Leandro ministrou sobre nós nos esforçarmos em termos bom ânimo, já faz um bom tempo atrás, mas eu não me esqueço dessa palavra. Porque muitas vezes nós cremos tanto em Deus, que nós esquecemos que nós precisamos nos posicionar em Deus. Nós precisamos nos esforçar em Deus. Que o crer em Deus e a fé em Deus não é uma fé passiva.
É uma fé que se move. E quantas vezes nós ainda dizemos, o Senhor às vezes não quer me dar nada, porque, nossa, eu trabalho tanto, eu faço tanto, estou até cansado aqui, não vai nem parar em pé. E não confia em Deus. Ou confia demais em Deus e não faz nada. Fala assim comigo, não vai dar certo se eu não me posicionar. Então nós precisamos nos posicionar, nem um extremo nem outro. O próprio Senhor diz que lá em Efésios 6 é para nós tomarmos a armadura do Senhor. Por que o Senhor ia pedir para nós tomarmos uma armadura se não fosse para nós nos posicionarmos? Senão ele não precisava dizer, tome a armadura, não, eu vou lutar por vocês, você não precisa fazer nada mais. Você não precisa orar, você não precisa jejuar, você não precisa mais me adorar, você não precisa mais ter comunhão com os irmãos, você não precisa mais crescer na palavra, você não precisa mais mudar de vida. Não, pode deixar que eu faço tudo. Isso é um engano. Nós precisamos nos posicionar em Deus. Então nós estamos diante de todos os dias de grandes desafios. Levantamos de manhã nos dias que nós estamos vivendo em crises, dias de muitas dificuldades mundialmente. Quanto mais hoje nós precisamos nos posicionar e dizer, Deus, olha, eu não sei como vai ser amanhã, mas eu me posiciono no Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso, e amanhã eu vou levantar, e eu sei que o Senhor vai dar vitória nesse dia, em nome de Jesus. Eu não sei como você está vivendo o teu casamento, eu não sei como está a tua família nessa noite, mas saiba disso, sem um posicionamento, nada vai mudar lá. Porque o diabo, ele veio só para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida. Só que o diabo, ele não bate para entrar, o diabo entra. E Cristo já é diferente. Cristo, ele bate na porta, porque ele é educado, ele espera que nós abramos. É por isso que a palavra do Senhor diz, olha, eis que estou à porta aí, se alguém ouve a minha voz, eu vou entrar. Agora o diabo não bate na porta de ninguém, irmão, o diabo chega e entra. É por isso que nós precisamos entender que há uma guerra e nós precisamos estar preparados e posicionados. Agora o interessante é que tem muita gente que ele está ansioso por vencer. Eu quero vencer. Pastor, eu quero ser um mundo vencedor. Eu quero ser uma mulher vencedora. Mas eu não quero me comprometer com Deus. Mas eu não quero orar a Deus. Eu não quero andar de acordo com a palavra de Deus. Eu não quero mudar a minha vida de acordo com a vontade de Deus. Quero dizer algo muito sério para você que está me ouvindo aqui, para você que está me ouvindo em casa. Nós nunca poderemos ser vencedores plenamente sem Cristo. É só nele que nós somos mais que vencedores. A palavra diz que isso é possível por meio de Cristo. Pastor, tem muita gente que se dá bem e não serve a Deus, verdade. Tem muita gente que pelo esforço, pelo engano, por muitas outras coisas, ele consegue crescer na vida, desenvolver pela inteligência. Mas saiba de uma coisa, a maior vitória não está no começo da nossa trajetória, está no final dela. Um dia todos nós vamos fechar os nossos olhos eternamente. Uns vão fechar os olhos eternamente para a vida, outros vão fechar os olhos eternamente para a morte eterna. E isso é uma realidade. Nós estamos nessa terra e vamos lutando dia após dia, conquistando dia após dia, mas um dia a nossa vitória final vai ser a vitória sobre o nosso inimigo mortal, que é Satanás, e sobre a morte, que já não terá mais poder sobre as nossas vidas. E a minha pergunta é, tu vai ser um vencedor ou uma vencedora que vive nessa terra e conquista e glorifica o nome do Senhor com a vitória na tua vida, e ainda quando chegar na eternidade, vai ser alguém que vai viver eternamente debaixo da vitória que Cristo conquistou? Ou nós vamos viver uma vida de derrota aqui e uma vida de derrota na eternidade? Nós precisamos avaliar como nós temos nos posicionado. Sabe, eu sempre falo isso porque isso é algo muito profundo para nós. Nós precisamos nos posicionar em relação à palavra de Deus, em relação àquilo que é a vontade de Deus. Muitas coisas nós queremos vencer na nossa vida, quer seja vícios, quer seja circunstâncias, quer seja falhas no nosso caráter. E se nós queremos fazer, só há um caminho, Cristo, só há um caminho, palavra de Deus. A nossa vitória não é participando lá do Alcoólicos Anônimos, não é participando de qualquer outro tipo de clube, ou de agremiação, ou de autoajuda. A nossa vitória é quando Cristo nos libertar, é quando a palavra se tornar realidade, é quando a vida de Deus fluir dentro de nós.
É assim que nós vencemos, sem nos posicionarmos no território. Segundo lugar, a partir do versículo 12, nós estávamos lendo, vamos continuar. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então olha só o que aconteceu. E esse é o segundo ponto que eu quero falar. Para que nós possamos lutar para vencer, nós precisamos liberar uma palavra de fé. Josué lhe fez algo interessante, entenda algo. Eles estavam lutando, só que eles estavam prevalecendo. E Josué podia ter falado assim: Deus, nós vamos parar por aqui, vamos descansar, amanhã nós continuamos a luta. Mas Josué não fez isso. Ele falou assim: Senhor, vamos fazer o seguinte. A Bíblia diz que Josué orou e o sol se deteve, porque ele queria ganhar aquela luta naquele dia, não podia deixar para amanhã. A vitória tinha que ser naquele momento. Quantas vezes nós deixamos as coisas para o outro dia, para outro momento, para outro instante, até mesmo para outro ano, e nós nunca fazemos aquilo que nós havíamos dito que iríamos fazer? Quantos aqui já tiveram essa experiência de coisas que você perdeu como oportunidade e deixou para depois? Foi deixando, e quando viu, passou. E não teve volta atrás. Se eles tivessem talvez deixado que aquele povo escapasse, eles podiam ter se fortalecido, e eles podiam ter sido um problema maior. Mas naquele dia Josué liberou uma palavra de fé e disse que o sol se detém, que a lua pare. E a palavra de Deus diz que nunca houve uma matança tão grande daquele jeito, porque eles se vingaram de todos os inimigos. Eles foram até o final. Aleluia. Tem coisa que nós precisamos começar e terminar no mesmo instante. Amém. Tem coisa que não pode ser deixada para depois. Tem coisa que não pode ser deixada para amanhã. Tem coisa que não pode ser deixada para o mês que vem. Sabe por quê? Porque o mês que vem pode ser tarde. O mês que vem pode não chegar. Nós precisamos nos posicionar em fé, declarar hoje. Agora, uma coisa interessante que nós temos aprendido é que não tem como declarar o que nós não cremos, porque isso é palavra vazia. Se aquilo que nós cremos em Deus, nós recebemos no nosso coração, no nosso espírito, se o crer em Deus não é algo que nós devemos racionalizar, então nós precisamos crer para liberar. Não é uma palavra simplesmente aquela palavra que você fala, não, vai dar certo. Mas é você que está dizendo, vai dar certo, porque Deus está comigo. Josué sabia que ele era bom na espada, porque ele era um guerreiro, mas ele tinha convicção de que Deus era maior guerreiro que ele, e porque Deus estava com ele, ele podia declarar, ele podia confiar que a vitória iria chegar. E por isso ele liberou a palavra de fé. Por isso ele disse: olha, que o sol se detenha. E a palavra de Deus diz o quê? Que o Senhor, ele olhou para ele e ele fez o que ele havia pedido. Olha que coisa preciosa. Deus se agradou, porque ele não quis deixar para amanhã. Ele falou: não, o negócio acaba hoje aqui nesse povo. Não vai ter amanhã com eles não, o negócio é agora. Quantas vezes você quis parar de fazer alguma coisa errada que você fazia, você falou: não, eu vou parar o mês que vem. Eu falei assim que, esses dias eu estava falando no curso, que não tem uma lógica. Nós pegávamos, vou dar um exemplo aqui, o pessoal do curso talvez lembra, de um ladrão de galinha. O ladrão de galinha fala assim: olha, eu roubo 20 galinhas por dia. Mas eu vou parar de roubar galinha, eu vou roubar só 4 galinhas por dia. Então semana que vem eu vou roubar só 4, eu vou diminuindo, né? Vou mudar minha vida agora. Não vou mais ser o ladrão mais procurado do mundo por roubar galinha, vou ser agora o ladrão mais tranquilo. Aí daqui um ano ele vai falar: agora eu já estou tranquilo, estou roubando só uma galinha só por semana agora. Mudou alguma coisa na vida desse homem? Ele continua sendo o mesmo ladrão de um ano atrás. Porque a atitude com Deus ela precisa ser radical.
a palavra de fé precisa ser radical. Sempre falo isso. Se nós não nos posicionarmos em fé em Deus, as coisas não vão acontecer na nossa vida. Tem hora que nós precisamos declarar isso e falar: olha, eu não aguento mais, eu não quero mais viver isso. É hoje, o último dia, acabou. É hoje, chega, basta. Eu não vou ficar mais perdendo batalha por causa disso na minha vida. O povo de Israel, eles tiveram um problema. Eu vou abrir um parênteses aqui nessa administração. Alguns povos, eles não conseguiram expulsar da terra. Quando você vai ler o livro de Josué, você vai ver que teve alguns povos que eles não expulsaram. E porque eles não expulsaram, eles não conseguiram conquistar toda a terra. E a palavra de Deus vai dizer que eles tiveram problemas até os dias de hoje, por causa daqueles que eles fizeram acordos e não expulsaram. Tem coisa na nossa vida que ela vem se arrastando lá de trás e precisa ser deixada. Tem coisa na nossa vida que, para que nós possamos experimentar a vitória em Deus, ela precisa ser arrancada à força. Nós precisamos nos posicionar. Paulo fala assim: olha, contra o pecado vocês vão lutar ainda até o sangue ainda. Vocês precisam se posicionar. E se nós queremos ter uma vida vitoriosa em fé, nós precisamos nos posicionar. 2 Coríntios 4,13 diz assim: crie, por isso falei, nós também cremos, por isso nós falamos. Então, nós precisamos crer e declarar uma palavra de fé. Mas o nosso crer não é um crer passivo, nosso crer é um crer ativo. A fé não é uma fé que fica esperando, é uma fé que fala e se move. Josué disse assim: olha, que o sol pare, que a lua se detenha, e partiu para cima dos inimigos. Vai ficar esperando até quando? Para que as coisas aconteçam na tua vida. Isso é muito forte. Quantos estão entendendo? Terceiro lugar, lute até que a vitória seja ganha, até que as coisas sejam estabelecidas na tua vida. Josué não desistiu, como o texto diz aqui, até que ele destruiu todos os seus inimigos. Ele se vingou de todos os seus inimigos naquele dia. Fala assim comigo: não sobrou um. Isso nos fala de perseverança na guerra. Ah, pastor, eu comecei, eu falei: Deus, eu quero que isso aconteça em uma semana, e aí não aconteceu. Ah, eu vou deixar para lá, porque afinal de contas, né? Ah, eu fiz um propósito, eu pedi tanto para Deus mudar, para Deus fazer, para Deus me dar, para acontecer. Pastor, não aconteceu nada. Nada aconteceu. Tem coisas que vão acontecer na hora. Fala comigo, tem coisas que é imediato. Fala assim, tem coisas que em nossas vidas é um processo. Tem coisas que Deus vai ver se nós queremos de verdade. José falou assim: olha, para o sol, para a lua. E a Bíblia diz que Deus olhou para o coração dele e viu que ele queria mesmo, era até o fim. Ele não mandou parar para que o milagre acontecesse, o povo visse: a lua, o sol parou. Mas essa é coisa de Deus, não é isso. Mas ele queria que parasse porque ele queria até o fim. Ele não queria deixar para depois. Ele perseverou até que todos os seus inimigos foram vingados. Quantos de nós começamos e paramos na metade? Quantos de nós fazemos propósito todo ano? Nós estamos no meio do ano já. Lembra no começo do ano como é que foi? Vamos fazer propósito. Vamos estabelecer metas, vamos estabelecer alvos. Propósitos com Deus, propósito de mudança, propósito financeiro, propósito de perder peso, propósito de tantas coisas. E se eu fizer essa pergunta aqui, no começo do ano, você que fez algum propósito, está confiante ainda que vai acontecer esse ano ainda? Ou a pandemia mudou aquilo que Deus prometeu? Será que tudo isso já não estava
claro pelo olhar de Deus, que habita fora do nosso tempo, na eternidade, conhece todas as coisas. Agora eu te pergunto, alguma coisa pega Deus de surpresa? Alguma coisa muda o propósito de Deus? Agora aconteceu a pandemia, eu vejo como muita gente vê assim, agora Deus está se ajustando para ver o que vai acontecer. De jeito nenhum. Deus, ele continua o mesmo. A Bíblia diz que ele está sentado num trono imutável, nada move, nada abala, nada altera. Esse é o nosso Deus. Nós muitas vezes fazemos isso. Está tão difícil. Como eu vi uma frase, irmãos, terrível: esse ano acabou. Para quem que acabou? Vamos ficar em casa e morrer então. O ano acabou. Olha, agora acabou o ano. Não acabou não, irmãos. Deus continua sendo o mesmo. As promessas dele sobre a tua vida e a minha vida continuam de pé. A palavra dele continua sendo infalível, irrevogável, continua sendo poderosa, viva, eficaz. A palavra dele continua sendo a verdade. Deus não mudou. Perseguições não podem nos distrair do propósito, circunstância não pode, vírus não pode, nada disso não pode. A tua vida você continua vivo ainda. Nós precisamos avançar em Deus, precisamos avançar na nossa vida. Quanta gente vai esperar o ano que vem para fazer as coisas e vai perder 6 meses? Aproveita esse tempo, vai buscar Deus, vai buscar a direção de Deus, continua trabalhando naquilo que Deus te chamou, continua empenhado, fala: Deus, eu vou aproveitar esse tempo para mudar a minha vida. Teve muita gente que ficou 1 mês em casa e não mudou nada. Muitas pessoas que ficaram confinadas e saiu pior do que estava. Porque ao invés de agradecer a Deus porque está vivo hoje, murmurou, reclamou e fez tantas coisas. Deus é poderoso para fazer mais na nossa vida. Mas nós precisamos perseverar. O mundo não está passando pela primeira enfermidade mortal em muitos lugares, já passou por várias. Muita gente já morreu na história. E o mundo só cresceu. E o mundo só avançou. E o mundo só desenvolveu. Por que nós vamos ficar parados? Olha para as nossas vidas, todos jovens aqui. O ano não acabou. Em Deus há esperança para o nosso futuro. Há esperança para nós. Está difícil? Vai ser difícil, Pai. Mas o Senhor há de dar graça para cada um de nós. Foi fácil para eles? Não. Eles tiveram que lutar. Mas Deus deu graça para eles. A batalha foi difícil? Foi. Mas Deus deu vitória para eles, porque eles confiaram, se posicionaram, usaram a fé e perseveraram até o final. Paulo só diz: aquele que perseverar até o meio será salvo. É isso que diz. Amém? O que a palavra do Senhor diz? Aquele que perseverar até o fim. Comecei o ano bem, pastor, com muita perspectiva. De repente tudo foi por água abaixo. Não, continua crendo. Continua perseverando, continua confiando, porque Deus, ele é especialista em da desgraça tirar graça, em das coisas que estão dando errado fazer nós andarmos por cima, porque Deus não depende das circunstâncias. Aquele que criou todas as coisas com o poder da sua palavra não está preocupado no sentido do que as coisas estão dando errado. Somente com uma palavra ele pode mudar toda a circunstância na tua vida. Ele é poderoso para fazer isso, mas nós precisamos continuar caminhando. Falei, eu preciso continuar caminhando. A perseverança é resultado da tua fé e da minha fé correta em Deus. Porque eu creio, eu continuo. Eu não estou vendo nada, pastor, não importa. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por fé. Andar por fé é não ver aonde você vai andar, mas é você crer em Deus. É confiar no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus ainda continua sendo a verdade para as nossas vidas, amém? Então nós precisamos estar convencidos disso. A única forma de nós perdermos a guerra é desistindo. Alguém vai desistir aqui daquilo que você já colocou nas mãos de Deus? Daquilo que você já pediu para Deus? Talvez você não possa na tua força, mas creia que Deus é contigo. Deus, ele é contigo. Ele está com você.
todos os dias da sua vida. A mesma promessa que ele fez para Moisés, a mesma promessa que ele fez para Josué, ele fez no Novo Testamento também. Mateus 28 diz: olha, indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou com vocês todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos, até que tudo se acabe. Eu estou com vocês, porque quando tudo se acabar, aí não vai ser mais eu que vou estar com vocês, aí vai ser vocês que vão estar comigo na glória. Precisamos perseverar até o fim, e até o final, porque essa história só teve esse final vitorioso porque eles se posicionaram em Deus.